MS Dia Preview, informação até você. A responsabilidade de uma capital, das obras de uma capital. Aí você pensa assim, nossa, que beleza, né? Criar legados, fazer tudo para o futuro. Mas e quando você tem que arcar com o passado? Também com os legados do passado, de problemas, de consertos, de ajustes. Esses são os desafios de Rudy Fiorese, engenheiro, que adotou Campo Grande no coração e vem trabalhando duro há um bom tempo para tentar botar a capital no eixo. Uma capital que está prestes a atingir 1 milhão de habitantes. Uma conversa imperdível, se eu fosse você, ficava no vídeo. Dr. Rudy, obrigado. Feliz por estar vindo, uma das melhores fontes que eu já convivi no jornalismo. Lembrei do senhor, a gente está gravando essa entrevista agora, comecinho de janeiro, né? E aí, logo no final do ano, tem aquelas chuvas em Belo Horizonte, interior de São Paulo, que até em 2022, no início de 2022, foi na Bahia, né, que foi mais 100 cidades em estado de emergência. E mostrou Belo Horizonte, uma parte de córrego, mas era bem mais fininho que os daqui, né, daquele da Ernesto Geisel, ou seja, metade, e mais raso. E transbordando, saindo para fora, levando carro, entrou dentro do supermercado. E falei, bom, Campo Grande tem problemas, mas não chega a ter problema desse tipo, porque talvez cuidou um pouquinho dessa estrutura, mas talvez poderia cuidar melhor, porque o senhor é um verdadeiro bombeiro da cidade, né? De tanta coisa que tem que cuidar nesse período, principalmente de verão, de chuvas, e é o desafio de cuidar do passado, ajustar esse passado na modernidade, para todo mundo que a população foi aumentando, e cuidar do futuro, projetar o futuro, pensar a cidade de uma forma visionária, né? É um pouco isso também, a gente não pode ser também tão fatalista com Campo Grande, ela foi até um pouco bem planejada. Foi. Bom, a gente também tem que analisar nessas questões a topografia, o terreno, o relevo de cada cidade. Nesse aspecto, a natureza nos privilegiou. A nossa topografia, o nosso relevo aqui, de uma cidade mais plana, então a gente não tem muitas áreas de risco, a gente não tem descidas muito íngremes. Isso evita uma série de problemas que às vezes a gente vê nessas cidades, como você falou, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e tal, desmoronamento, enfim, que coloca a vida às vezes, de centenas de pessoas em risco. Nós, graças a Deus, não temos isso, a natureza nos ajudou nesse aspecto. A questão do planejamento urbano, a gente, voltando um pouquinho na história, a gente vai ver que o Brasil, ele se urbanizou, de um modo geral, muito rapidamente. Nós tínhamos uma população que era predominantemente rural e passou para a urbana. Isso da década de 50 para cá. Exatamente. Se a gente olhar Campo Grande, da década de 60 para 70, 80 e 90, a cada 10 anos ela foi dobrando de população. E fica muito difícil para o poder público, com todas as suas limitações, dar conta do planejamento urbano, das obras de infraestrutura necessárias para acompanhar esse crescimento. O senhor como engenheiro até fala isso, é importante essa tua visão técnica, porque não dá para planejar, porque é até uma coisa imprevisível, uma cidade ela quase dobrar de tamanho numa década, né? Ninguém prevê isso. Até pensa assim, essa cidade vai crescer bastante, ela vai ficar próspera, mas do jeito que aconteceu com Campo Grande naquele ciclo todo, era algo inimaginável, né? Exato. Você pegar 1970, a população de Campo Grande era em torno aí de 140 mil habitantes. E em 80, 290, em 1990 era quase 600 mil, então ela foi dobrando. Quase que você construiu uma nova cidade num período de 10 anos. Né? E a gente está falando aqui da questão de infraestrutura, mas o poder público não é só isso, ele tem que também dar o suporte, o apoio na área de educação, na área da saúde, na área da assistência social, tudo isso tem que andar junto, né? Nós estamos aqui falando só de infra, mas não podemos esquecer que o poder público também tem as suas responsabilidades nessas outras áreas. Então, é evidente que agora, num período de chuva, uma chuva mais intensa, essas falhas, digamos assim, no planejamento urbano, elas se mostram com alagamentos em alguns pontos, com estreitamento do trânsito, com córregos transbordando em alguns pontos, né? Então, o que a gente vem adotando desde 2017, quando eu fui convidado pelo ex-prefeito Marquinhos Trade a assumir a secretaria, a gente vem trabalhando
Tem o trabalho de manutenção, né, da cidade, que também está lá na secretaria, e a gente vem procurando recursos para fazer as obras que minimizem esses impactos. Então nós iniciamos obras ali na Ernesto Geisel, né, na contenção das margens, que ali era um problema. Conseguimos avançar, não da forma como a gente imaginava, mas avançamos um pouco. Na execução de bacias de contenção para regular a vazão, nós temos os 2 córregos mais sensíveis desse aspecto, que é o Prosa e o Segredo, né? Nós conseguimos fazer barragem no Prosa, no Segredo, conseguimos fazer bacias de detenção também, lá na região do Nasser, que contribui para o Imbiruçu. Então são obras que às vezes não são muito visíveis, mas que têm essa função muito importante de controlar a vazão no momento de pico da chuva. Uma das primeiras vezes que eu ouvi o senhor falando sobre isso, lá no 2017, o senhor falava que esse problema tinha que ser trabalhado de uma forma sistêmica, que muitas vezes era trabalhado de forma pontual, só naquela região que estava dando problema, e estava tudo muito integrado por conta da questão dos córregos e tudo mais. Mas drenagem nem sempre gera voto, né? No passado, as obras de infraestrutura eram um grande canal vamos supor, de encantamento do eleitor. Esse cara faz mais obra que o outro. E a gente teve até um passado recente em Campo Grande de contar o número de obras, era uma moda isso, né? Ou fazer aquela propaganda enorme de obra. Parece que o comportamento do eleitor depois das redes sociais mudou bastante. E até a impaciência dele com relação a uma obra. Uma obra, para ela ficar pronta, demora-se meses, anos. Né? E todo mundo quer pronto como se fosse uma foto no Instagram. Como que ele dá também com essa pasta num momento de responsabilidade fiscal, de escassez de recursos, prefeituras no limite, né? Porque a Prefeitura de Campo Grande realizou muita coisa de 2017 para cá, mas por meio de parcerias, por meio de projetos, de muito intercâmbio com Brasília. Não foi fácil, né? Foi meio que a forceps do negócio. Não é fácil. Essa questão da comparação que você citou, eu sempre gosto de salientar o seguinte. Você comparar um número frio, a gestão do ex-prefeito fulano de tal fez tantos quilômetros de asfalto, a gestão do ex-prefeito Beltrano fez tantos quilômetros. Essa comparação não pode ser feita assim, né? Tem que analisar o contexto da época. Como é que estava a economia na época do país? Porque quando a economia do país está indo bem, é muito mais fácil você captar recursos, né? E nós estamos vivendo um período desde 2014, 2015, um momento de crise, em que o Brasil tem crescido muito pouco e isso dificulta muito a captação de recursos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E outra coisa que é bom a gente falar, Daniel, é o seguinte: quando a gente começa a ver a execução da obra, dali até o término da obra leva meses, anos, dependendo da grandeza da obra. Mas para chegar ao ponto de iniciar a obra, tem todo um trabalho anterior que às vezes levou anos também, que é o início, a apresentação de um projeto junto a um ministério ou junto a um órgão financiador. Por exemplo, a gente tem Caixa Econômica Federal, tem BNDES. Então, desde você contar o momento, desde que você inicia essa caminhada, apresentar esse projeto, defender tecnicamente o projeto, aí tem a análise econômica do município, se é um financiamento, o órgão financiador analisa isso para ver se o município pode captar aquele volume de recursos que você está pedindo. Enfim, depois a licitação da obra. Então, às vezes você tem 2, 3 anos que você está caminhando em busca daquele recurso e só aí você inicia a obra e às vezes você leva mais 1, 2, 3 anos para terminar a obra. Então, se a gente computar isso do início ao fim, às vezes é um projeto de 4, 5 anos. É evidente que alguns pontos aí poderiam ser mais rápidos, mas a gente tem que lembrar o seguinte: a gente está trabalhando com o dinheiro do cidadão, né? Então tem toda uma série de cuidados e de controles que devem ser tanto a prefeitura como lá o órgão financiador ou o órgão repassador. Por exemplo, se for um repasse a fundo perdido do ministério, o pessoal lá do ministério também tem lá as suas responsabilidades, eles também são auditados pelos órgãos de controle. Então eles também não podem liberar dinheiro assim para um projeto qualquer, né? Porque às vezes a gente tem, evidentemente, a força política que ajuda a viabilizar recurso, tem, mas existe sempre uma análise técnica, né? Não existe
passado, às vezes até existia que somente a força política você conseguia, às vezes, liberar algum recurso. Isso ficou no passado e para o bem nosso como cidadão, né? Hoje você não consegue isso. A força política ajuda, evidente que ajuda, mas existe toda uma análise técnica que é feita pelos técnicos, seja aqui da prefeitura, seja lá do órgão financiador, seja lá do ministério. Se não passar por essa análise técnica, não vai ter força política que consiga liberar isso. Até porque, por exemplo, quando o dinheiro sai daqui e vai para o Brasil, ele tem que voltar depois. E quando a gente vai atrás desse dinheiro lá, concorre com o resto do Brasil, né? Exatamente, você lembrou bem. A gente tem aí mais de 5.700 municípios buscando recurso, a gente tem 27 estados buscando recurso. E os órgãos financiadores que a gente tem aqui no Brasil, para esse tipo de obra, não são muitos, é basicamente a Caixa Econômica e o BNDES. Na questão regional você tem alguma coisa, que nem o Banco do Nordeste, lá para o Nordeste, Sudeco aqui e tal, mas os grandes financiadores é Caixa e BNDES. E os repassadores, basicamente, o Ministério do Desenvolvimento Regional, existiu o Ministério das Cidades, que durante o governo Bolsonaro foi incorporado ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Agora, com o novo governo Lula, parece que voltou a existir o Ministério das Cidades, que aí é repasse a fundo perdido. Mas tudo isso nós estamos falando de dinheiro público, que tem uma série de regramentos que tem que ser obedecido. Cada um é responsável por uma etapa disso, é responsável por auditagens que vão existir de Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, Ministério Público. Tem que existir isso mesmo, nós estamos aplicando o dinheiro público. O que é o dinheiro público? É o dinheiro de todos nós, é o dinheiro dos impostos que todos nós pagamos. Com relação até essa questão do mundo hoje político e do trabalho técnico, né? Trabalho de engenheiro, de uma equipe, o senhor manteve praticamente a base da equipe dos servidores da prefeitura, então é um trabalho econômico também. Ele é muito, hoje em dia, pautado também por essa impaciência da população, esse jeito diferente de viver, né, de entender as coisas. E isso tem um lado da glória e da crítica, né? Vamos falar da glória, que foi o Reviva Centro, Reviva Campo Grande, que é um pacotão de obras que vocês conseguiram remodelar uma área que, olhando agora, parece que assim, o Campo Grandense até não lembra de como que estava o centro antes da revitalização da 14 e de muitas áreas também fora a 14 está se mudando. É claro que é uma obra que está em curso ainda, né? Ela não está pronta. Mas como que foi também essa preocupação de mudança de calçada, de revitalização ali de iluminação, né? Que começou lá naquele pedido para fachadas, né? Que não tinha como não ser, cheio de polêmica, cheio de contestação, cheio de impaciência. E depois, nos locais que ficaram mais prontos, deu para perceber que vale a pena, né? E que se não fizesse isso, talvez seria um fim terrível para o centro da cidade. Eu acho. Hoje, eu acho que fica até difícil a gente tentar imaginar como era 14 de julho, né? Parece que faz tanto tempo, né? E não faz. A obra foi inaugurada aí final de 2019, tem 3 anos que ela foi inaugurada. Assim, se a gente fizer uma comparação, né, só para a pessoa ter uma ideia, digamos assim, se você faz uma reforma na sua casa, você morando nela, você vai ter uma série de transtornos, né? É mais ou menos isso, quer dizer, na 14 de julho especificamente, foi mais do que isso, a gente refez tudo, drenagem, rede de esgoto, rede de água, a fiação está subterrânea, então tem uma série de dutos ali por onde passam esses fios, transformadores estão enterrados, tudo isso precisa de uma série de cuidados, de atenção, de testes para que isso possa funcionar. Não tem como fazer isso sem causar transtorno a quem mora ou a quem passa por ali, ou tem comércio ali. O objetivo evidente de todo investimento é trazer melhoria, né? Nenhum gestor vou fazer uma obra aqui porque eu quero prejudicar. Não, ninguém vai fazer isso. O objetivo é fazer um investimento que traga melhoria. Eu acho que hoje, a 14 de julho, e as pesquisas têm mostrado, ela recebe muito mais gente que recebia antes, né? Hoje é uma rua agradável, uma rua arborizada, uma rua que tem calçadas amplas, que tem espaço para você sentar ali, descansar um pouco, né?
E a outra, a parte ali do centro, que a gente ampliou isso, subindo até a José Antônio de um lado, descendo até a Calógeras de outro, está praticamente pronto agora, no início deste ano a gente está terminando, faltando alguns detalhes apenas. Não foi uma intervenção tão profunda quanto a da 14, mas também está trazendo uma série de melhorias na iluminação pública, na arborização, evidente, sem contar o recapeamento dessas vias e o passeio público, a calçada. Asfaltos que eram de lembrando, de 60, exatamente, né? Lembrando que esses asfaltos tinham sido feitos lá na década de 60, acho que alguns até década de 50 ainda, e que precisavam de uma revitalização, né? Era remendo ali, um ao lado do outro. Então, uma revitalização completa do centro, que o centro estava sendo esquecido, estava sendo degradado, como a gente vê em outras cidades. Falando de riscos, por exemplo, assim, o Campo Grande ele é saudosista, né? Até que eu gosto até desse programa, trabalhar muito trajetória, né? A curva que a pessoa fez, vamos até falar também do teu começo depois, quando adotou Campo Grande. Mas eu lembro quando eu era criança, e eu peguei a fase sem shopping ainda, né? Antes do shopping Marrakech, depois só com Marrakech, depois o Campo Grande. Hoje a gente tem 4 shoppings em Campo Grande, 3 shoppings, né, grandes, né? Então assim, tudo era no centro, por conta dos bancos. Então você tinha Barão cheia, o Camelódromo meio que emendava na Barão, aí você tinha a 14 cheia, a Rua Barbosa cheia, tudo muito pulsante de comércio. Hoje você tem um centro talvez menor, que eu acho que é aquele quadrilátero que o senhor fala, né, da questão da reforma, e é muito difícil expandir isso, porque tem comércio nos bairros, tem os shoppings, né, e as coisas nunca voltam a ser como elas eram antes, né. O risco da gente não ter feito ou não fazer toda essa intervenção que foi feita na 14, está sendo feita no centro, é um pouco de acontecer o que aconteceu lá para aquele lado da rodoviária, onde tudo foi ficando muito degradado, foi ficando... Exatamente. E aí é muito difícil recuperar. Agora está sendo feita uma reforma naquele prédio, mas para mudar toda aquela região, fazer a tal da gentrificação, ainda vai demorar um tempo, né? Mesmo que leve uma estrutura melhor para aquele espaço, né? Que foi simbólico para Campo Grande. Exatamente. E eu acho que estava caminhando para isso, né? Infelizmente, o centro estava caminhando para o esquecimento, abandono de loja, abandono. Né? E hoje a gente vive também uma outra tendência, isso no mundo inteiro, que é voltar a trazer as pessoas a morar no centro da cidade. Porque ao longo do tempo era assim, o centro era para o comércio, residência nos bairros, né? Isso durante um período foi assim. E agora tem a tendência de se voltar a morar no centro. Por quê? Normalmente o centro das cidades, evidente é por onde a cidade começou e foi crescendo, é onde tem a melhor infraestrutura, né? Então, faz até sentido que se traga pessoas para morar na região central, para aproveitar melhor essa infraestrutura existente ali, né? E isso volta da vida ao comércio, a toda a área central. A antiga rodoviária foi um exemplo marcante aqui na nossa cidade. Ela foi praticamente um shopping, vamos dizer assim. No auge dela, né? No auge, na segunda tal. metade da década de 70 e década de 80. Tinha cinema lá, tinha 2 cinemas, né? Várias lojas e tal. Era um ponto de encontro, de passeio das pessoas aqui. E na região central ali existia, por exemplo, eu me lembro disso, eu cheguei em Campo Grande com 15 anos de idade. A gente ia, por exemplo, na Casa Pernambucana, porque é onde tinha uma escada rolante. Então você ia lá, criança e tal, você ia lá para andar de escada rolante. E a rodoviária daqui de Campo Grande, comparada com outras rodoviárias do Brasil, ela era uma rodoviária ultramoderna, né? Cheia de lojas, cheia de centro comercial. Ela não era só um lugar para você pegar um ônibus. Não, era um centro comercial, né? Você tinha ali o terminal rodoviário propriamente, com lanchonetes, restaurantes, cinemas, né? O melhor cinema que existiu por um determinado período aqui em Campo Grande, o Cine Plaza, se não me engano, era um cine assim na época, tinha um barzinho ali no fundo e tal. Era um cinema moderno, com poltronas e tal. E era realmente pode-se, você saía, ia passear, ou sair com a namorada e tal, você ia para lá, né? Infelizmente foi mudando, a cidade cresceu também, e aí a gente vê hoje em Campo Grande e outras cidades, a gente vê um comércio nos bairros que se fortaleceu muito. Hoje você vai em algumas regiões da cidade,
Você vai, por exemplo, na região do Aero Rancho. Você tem a Rua Tancredo Neves, a Raquel de Queiroz, que tem um comércio tão intenso e pujante como algumas ruas do centro da cidade. Você pega a Avenida Cafezais, por exemplo, na região do Grande Los Angeles, ali, tem um comércio e uma vida noturna também. É um fenômeno de 15 anos para cá. Né? Que foi se espalhando, né? A cidade vai crescendo, a gente está caminhando aí para 1 milhão de habitantes, e a nossa cidade tem uma outra característica, ela é bastante espalhada, né? Então o perímetro urbano é grande. Então você tem, eu me lembro bem que no período da pandemia, que a gente estava fazendo aquelas desinfecções à noite em algumas ruas, então a gente passou a ver o comércio e a vida noturna em algumas ruas da cidade, de bairros. Uma coisa assim de admirar, nem eu imaginava. E o Campo Grandense, ele meio que privilegia o comércio da sua região, né? É uma vantagem também. Bom, essa cidade espalhada, grande, principalmente até pela área rural, que o senhor também cuida um pouco da área rural, da questão de toda a área rural. Cascalhamento, patrulhamento de áreas também. E Campo Grande, nos índices de agronegócio, é um polo produtor importante. Ela também tem a questão do transporte coletivo, né? Que foi acompanhando esse espalhamento da cidade. Hoje tem que atender uma população enorme, mas aí parece que os números de usuários caiu bastante e é nitidamente um serviço que não é muito aprovado, tem esses problemas da questão subjetiva até das pessoas de gostar ou não da qualidade do veículo e tal, mas principalmente da pontualidade, numa cidade que é esticada, que é grande, e essa infraestrutura que agora começou a ser reordenada dos pontos de ônibus também. Como foi pensada essa questão do corredor? Esse novo, que ficou um pouco diferente, mas parece que em outras cidades do Brasil, Recife, tem algo parecido. Curitiba tem um corredor que dá super certo, Goiânia também, né, que falam também que é exemplo. Curitiba é assim, uma cidade referência nisso, né, no país, no transporte e no planejamento. Mas nas áreas que o ônibus passa no meio, praticamente o estacionamento ou a área de carros, ela foi anulada, né? Foi. Ali também alguém deve ter esperneado quando foi feito. Né? Infelizmente, toda mudança, né? Eu acho que assim, isso é nosso, é do ser humano, né? A gente é um pouco resistência a qualquer mudança. Mas a cidade vai crescendo, vai mudando e tem que ter algumas mudanças no seu uso, né? Para poder ser melhor aproveitada por todos. O que eu quero dizer com isso? Se a gente pensar essa questão dos corredores de ônibus que tem trazido discussões aqui na cidade. Primeiramente, o corredor, ele já existe ali, os ônibus já passam ali, né? Nessas ruas onde a gente está fazendo a faixa exclusiva para ônibus, ela já é um corredor. A gente está organizando e melhorando e deixando uma faixa exclusiva para o ônibus, para ele não competir com os veículos, para ele diminuir seu tempo de viagem e ter uma confiabilidade maior nos seus horários. Então você sabe que ele vai passar nesse ponto a tal hora e tantos minutos depois ele vai estar em outro ponto, em outro local ou em outro terminal, enfim. Isso, com a confiabilidade, as pessoas podem voltar a adquirir mais confiança no transporte e usar mais o transporte público. Porque realmente a gente tem enfrentado, isso também é um fenômeno de outras cidades, a gente tem enfrentado uma queda no número de usuários. Quer pela deficiência e pelos problemas no transporte público e por outras facilidades que foram surgindo, como os carros de aplicativos, que até uns anos atrás não existiam e que estão um preço a dependendo... Até a bicicleta elétrica, né? Não sei se é moto elétrica, bicicleta também, que ela mudou também, bastante. Né? E Campo Grande também aumentou muito a sua malha cicloviária, o que permite um uso maior disso. Mas o que se quer, nasceu isso com o plano de mobilidade da cidade lá em 2012, isso foi incentivado pelo Ministério das Cidades, à época, pelo governo federal. As cidades maiores tinham que obrigatoriamente fazer seu plano de mobilidade. Isso, inclusive, é um requisito para você conseguir recursos em Brasília. Você tem como que mostrar... é o marco do saneamento também. Exatamente. Né? O plano de mobilidade está sendo revisado agora. Então, quando foi feito o plano, lá em 2012, foram feitas audiências públicas e tal, e se definiu, né, que o município iria investir. O governo abriu uma linha de crédito à época, que chamava PAC Mobilidade Grandes Cidades, que era dinheiro para fazer os corredores exclusivos de ônibus. O município se candidatou lá atrás ainda, conseguiu esses recursos e a gente vem implementando. Não tem andado na velocidade que a gente imaginava, até porque são obras executadas
em ruas de grande movimento que causam um grande impacto. Então, a gente vem levando isso com um pouco mais de devagar nisso, né? Mas nós já temos o corredor da Brilhante implantado, da Rui Barbosa, que entrou em operação agora em dezembro de 2022, e a gente tem em execução o da Calógeras e da Marechal Deodoro. O da Bandeirantes e da Bahia faltam só as estações, que a gente deve também fazer agora nos próximos meses. Mas as estações elas já têm tudo meio modelado, né? Assim, a partir do momento que fazer a primeira, acho que fica mais fácil. Elas são módulos de 5 metros, né? Então, nós temos estação de 5 até 40 metros. Então, aonde hoje não existe demanda para uma de 20 metros, vamos supor, a demanda hoje é para 10 metros, a gente está construindo de 10. Cresceu a demanda, daqui a uns anos precisa aumentar, ela é modular, 5 metros, você vai lá e pode ir. Então, ampliar. mas aí, por exemplo, assim, como isso está, é importante o senhor falar, que está vinculado a uma questão técnica de plano de mobilidade, a uma política nacional, quer dizer, se não atender essas questões, até dinheiro começa a não vir de Brasília. Além disso, a gente tem também algumas questões, porque isso tem aquela, acho que é na Ginterhans, que tem um ponto lá que era para ser um terminal de ônibus, ele não está pronto e tal. Tem alguma previsão para tudo isso ficar pronto ou isso depende de prefeito? Porque assim, o medo que se tem, daqui a 1 ano e meio, alguma coisa assim, já começa outra campanha eleitoral para prefeito de Campo Grande. Aí você tem a prefeita que pode ir para a reeleição e mais 200 pessoas querendo assumir o cargo. E aí, todo mundo que é contra vai querer fazer diferente, é capaz até de querer destruir esses pontos e mudar tudo. Qual que é a segurança que se tem de tudo ser feito direitinho, planificado, como tem que ser numa obra mesmo, assim, organizada? Bom, vamos lembrar o seguinte, esse contrato de financiamento junto à Caixa, ele foi assinado ainda na gestão anterior, não me lembro se foi exatamente o ex-prefeito o Gilmar Olarte ou o Bernal, mas na gestão deles que esse contrato foi firmado. Mas não iniciaram as obras. As obras se iniciaram na gestão do ex-prefeito Marquinhos Trade. Então, esse contrato de financiamento está assinado com a Caixa Econômica, isso foi aprovado no modelo do projeto. Ele não pode ser... aprovado esse projeto. Esse projeto. Se mudar isso, evidentemente que algumas adaptações é possível, mas a essência do projeto não pode ser mudada, porque se mudar, foge do objetivo e esse contrato vai ser cancelado. Não só isso, você tem que devolver o recurso que ele já foi liberado. E que é um projeto também baseado em economicidade, né? Economicidade, e assim, isso foi estudado e implantado já em outras cidades. Nós não estamos aqui em Campo Grande fazendo um laboratório com isso. Existe, eu pessoalmente já vi isso funcionando, por exemplo, em Natal. Isso é importante dizer, né? Porque assim, às vezes as pessoas pensam que é um laboratório. Não. Como eu disse, Curitiba normalmente é referência para isso. Normalmente se testa essas coisas em Curitiba. Evidentemente não vai se fazer uma obra grandiosa dessa como teste. Você pode fazer um pequeno trecho e avaliar, né? O plano de mobilidade aqui de Campo Grande prevê a implantação de 52 quilômetros de corredores de ônibus, né? Nós estamos implantando agora 24 quilômetros, né? E para os demais ainda existe a busca de recursos para isso, né? Que seria mais os corredores da região norte da cidade, que é a Coronel Antonino, a Consa Sartrade, a Rua Alegrete e a 25 de dezembro. Para esses não temos recursos ainda. Nós temos para esses, que é uma Marechal Deodoro, o Ginterhans, que está iniciada, e você falou que está paralisada, é verdade, porque no meio disso tudo, vamos lembrar que a gente teve uma pandemia. E isso provocou um desequilíbrio de preços muito grande. Depois nós tivemos, no início de 2022, o início da guerra da Ucrânia, Rússia, que também fez aumentar o preço, principalmente do petróleo. E isso aumentou muito o combustível e os produtos asfálticos que são derivados de petróleo. Então teve um desequilíbrio muito grande no contrato, a empresa entrou com esse pedido dentro da secretaria, na parte técnica a gente está analisando, e devemos concluir logo isso para a empresa retomar e concluir esse especificamente da Ginterhans ali, Marechal Deodoro. Falando do começo da nossa conversa, a gente fala de passado e futuro, que está sempre disputando, né? Aí tem a questão dos terminais, né? Que fica também para a prefeitura manter aquilo ali, reformar e toda hora reformar, tem que arrumar. Aquilo ali não tem como passar para a iniciativa privada, de certa forma, para organizar aquilo ali melhor? A prefeitura tem uma responsabilidade a menos?
O senhor tentando lidar com tanta coisa. A gestão dos terminais fica com a Getran. A gente tem um problema sério de vandalismo, né? Não só nos terminais, em outros bens públicos, mas nos terminais, assim, uma coisa... Por causa do fluxo de gente também, fluxo de gente. Aí você coloca uma pia no banheiro de manhã e quando você vê à tarde já está quebrado, né? Então existe esse problema do vandalismo. Isso que você falou é um estudo que a Prefeitura já está fazendo, inclusive, de concessionar, fazer uma concessão desses terminais, né? Basicamente, o que está sendo estudado é o seguinte, que a utilização do espaço do entorno para a publicidade e a exploração comercial dentro do terminal com lanchonetes ou pequenas lojas, isso viabilize a manutenção dos terminais. O estudo está sendo feito para isso, né? E tudo indica que essa conta vai fechar. Então isso seria muito bom, tanto para o município, que deixaria de gastar mensalmente para a manutenção desses terminais, como para os mais de 150 mil pessoas de Campo Grande que usam o transporte público todos os dias, que teriam terminais em melhores condições, mais bem cuidados e com a manutenção mais em dia. E esse é um caminho, né? Porque até os parques, as praças, quando começa a ter feiras e gente usando aquele espaço, fica mais até mais simples para cuidar, né? Menos sujeira, ou as pessoas mesmo cuidam daquilo ali. Quando não ocupa, fica nas costas do poder público. De um modo geral, o poder público, até por todo o controle que tem que ter na aplicação dos recursos, ele é mais moroso em relação à iniciativa privada. Isso não tem nem comparação. Então, eu particularmente acho que tudo aquilo que é possível, logicamente que tem que ter a regulação, né? O poder público tem que ter a regulação disso, não pode virar uma exploração. Mas tudo aquilo que for possível passar para a iniciativa privada, para ela cuidar, para ela dar manutenção, seja terminais, parques ou outras atividades, né? Tem, por exemplo, na área rodoviária, aqui no Brasil, muitas já rodovias concessionadas, ferrovias, nós já temos muitas ferrovias também. Então, assim, tudo aquilo que o poder público puder passar para a iniciativa privada, o poder público ficar com o poder de regulação, né? Nós temos aqui em Campo Grande, por exemplo, o sistema de água e esgoto, que foi concessionado há mais de 20 anos. E que aqui parece que é a cidade que menos desperdiça água. Né? Exatamente. E lembrando que quando foi feita a concessão lá no ano 2000, nós tínhamos uma cobertura de rede de esgoto na cidade de 20%. Hoje ele passa de 80%. Né? Então, imagina se o poder público, o município, tivesse tido que investir isso tudo. Né? Quantos milhões foram gastos nisso, foram investidos, empregos gerados e tal. Então, volto a dizer, o poder público tem que ter, evidentemente, o poder da regulação, não pode deixar o empresário ou aquele setor do mercado explorar a população. Tudo tem que ter um preço adequado e um preço justo. Temos que lembrar que não existe nada de graça, né? Tudo tem um preço. Né? Para o terminal, você pode não ver diariamente assim que você está pagando por aquilo, mas você paga. Porque tudo que o poder público está fazendo ali para manter aquele terminal, para manter aquele parque, para manter aquela praça, é o dinheiro do cidadão. Esse é o grande ponto da mudança, a partir do momento que o cidadão começar a entender que é o dinheiro dele que está sendo aplicado, que alguém está gerindo aquilo, que aquilo tem que ser economizado e bem usado, é talvez o que vai mudar até o pensamento de eleições e tudo mais. Até esse discurso técnico, que é inevitável para a área do senhor, ele tem mais força também, né? Eu particularmente acredito muito nisso, sabe, Daniel? Porque, assim, um ato simples, por exemplo, do cidadão que joga uma embalagem PET na rua, né? Aquilo vai a água vai levar aquilo para um sistema de drenagem, aquilo vai parar no córrego, e se você juntar milhares dessas embalagens, isso pode provocar um entupimento em algum ponto do sistema, pode provocar um alagamento, e aí o poder público tem que gastar dinheiro para limpar, para intervir. Que dinheiro que o poder público está gastando? O dinheiro do cidadão. Que se não fosse gasto ali, poderia ser gasto numa outra atividade que traria um benefício para o cidadão. Como é melhorando a educação, melhorando a saúde, pavimentando uma rua nova e tal.
Então, eu particularmente acredito muito nisso, sabe? Eu acho que para a gente melhorar a nossa nação, de um modo geral, a gente tem que ter muito vivo isso na nossa mente, que tudo nós pagamos. Tudo tem um preço, tudo tem um custo, né? Aquele velho ditado que não existe almoço grátis é verdadeiro. Porque tudo, se você vê um veículo público passando ali na rua, você está ajudando a pagar aquilo. Se você vê uma equipe da prefeitura, do governo do estado, do governo federal, quem quer que seja, dando manutenção em algum bem público, você está ajudando a pagar aquilo. Está sendo feito um asfalto ali, você está pagando por aquilo. Então, tem um servidor, está trabalhando, um servidor público, você está ajudando a pagar o salário dele. Então, tudo somos nós como cidadão, os nossos impostos, daquilo que nós compramos. Essa roupa, quando eu comprei, eu tinha imposto nela, eu paguei. Então, a gente tem que ter muito bem vivo isso na nossa mente. Eu acho que isso é um pilar central para a gente melhorar, para a gente evoluir como nação. A cidade, Campo Grande, ela tem mais de 100 anos, tal, mas ela vai sendo meio que reinaugurada ao longo da sua história para ser uma nova Campo Grande, aí sempre prosperando, desenvolvendo, crescendo. Principalmente com pessoas de fora daqui, como foi a tua família, né? Veio de outro estado, veio para Campo Grande, e aí vai criando essa identidade de vários povos, de até nações, outras nações que vêm para cá e escolhem aqui para ser a sua cidade. Isso também é uma questão cultural, do pessoal entender aqui como o seu lugar, porque o senhor, eu vejo, não só como alguém que trabalha na prefeitura, mas alguém que tem amor por Campo Grande, que assumiu isso aqui. E aqui não é um lugar de passagem, às vezes é um lugar para se viver. Só que escolher isso e fazer isso pela cidade tem um caminho que envolve a cidadania, né? Tem. Eu vim para cá em 1975, a minha família veio do Paraná para cá, eu era um adolescente, eu vim aqui e a família ficou aqui um período, depois eles foram para o Mato Grosso, mas eu fiquei, já estava fazendo faculdade aqui, aí fiquei e adotei Campo Grande. Eu fiz os meus estudos aqui, fiz a minha faculdade aqui, formei em Engenharia Civil na Universidade Federal, Mato Grosso do Sul, comecei a trabalhar, tive alguns períodos fora do estado, trabalhei em São Paulo, Minas Gerais, mas me enraizei aqui, a família da minha esposa é daqui, meu filho nasceu aqui, enfim, me considero um campograndense e gosto muito daqui e realmente adotei a cidade. E Campo Grande é uma cidade, assim, se a gente comparar com outras, eu acho Campo Grande assim, uma cidade bonita, agradável, evidente que não é perfeita, a construção de uma cidade ela é eterna, né? Você sempre vai ter alguma coisa para fazer, para melhorar, para reformar, para adaptar, né? Mas é uma cidade, se a gente comparar com outras cidades do mesmo porte, né? É uma cidade que oferece uma qualidade de vida boa, né? Lógico que tem coisas para se fazer, né? E a gente se propõe a isso, a gente trabalha com muito carinho, com muita dedicação por Campo Grande, pelo amor que a gente tem por essa cidade, por tudo que ela me propiciou, tudo que eu consegui, que eu construí, criei meu filho, sou casado com a minha esposa daqui, então tudo isso foi Campo Grande que me propiciou e adoro muito essa cidade. Isso foi também o que te levou a aceitar esse desafio no cargo público, que também não é fácil, né? Eu venho da iniciativa privada, eu nunca tinha trabalhado no serviço público, sempre trabalhei em empresas, iniciativa privada, execução de obras, né? Eu gosto, é a minha formação, comecei trabalhando com rodovias, que é o que eu mais gosto de trabalhar. Aí veio esse convite do ex-prefeito, Marquinhos Trade, lembrando que a gente não se conhecia, né? A gente não se conhecia na época, mas aí ele buscando nomes para a secretaria, dois amigos em comuns, acabaram sugerindo meu nome e aí ele quis conversar comigo, a gente conversou algumas vezes e ele acabou fazendo o convite, eu aceitei e estou satisfeito, espero que a população reconheça o meu trabalho, não assim pelas realizações, sabe, mas pela dedicação, longe da perfeição, evidente, mas a gente trabalha com dedicação,
A gente pegou uma cidade que vinha de uma região, de uma gestão bastante conturbada, né? Um ciclo difícil, né? Um ciclo difícil, crise, né, na economia do país, onde nunca nós tivemos nenhuma folga orçamentária para isso. A gente trabalha com bastante economia na secretaria, servidores ali de longo tempo na prefeitura. Eu tenho, inclusive, servidores na secretaria que se aposentaram, mas eu consegui convencê-los a continuar trabalhando, que a gente já conhecia, alguns que eu conhecia até da faculdade, né? Então, é uma equipe boa, uma equipe, assim, unida, sabe? A gente não tem intriga, fofoca e tal. É um ambiente bom para se trabalhar. Algumas pessoas que eu levei para trabalhar comigo, como o secretário adjunto, que é uma pessoa que a gente também vinha estudando junto desde o 2º grau, fizemos faculdade junto e tal. Então a gente conseguiu esse bom ambiente de trabalho. O ex-prefeito deu a liberdade para a gente montar essa equipe, né? E eu espero, como eu disse, ser reconhecido não pela realização assim, de obras e tal, mas pela dedicação. Pelo compromisso. Pelo compromisso. Para finalizar, o que eu achei muito interessante nessa nova gestão, é difícil inovar no poder público, não é fácil, não é um meio bem austero, cheio de limites e tal, mas nessa gestão criou aquele Todos em Ação, que significa todas as secretarias, principalmente a secretaria do senhor, que deve ser a mais requisitada, pelo menos aquelas indicações de vereadores, é a que mais aparece pedidos, né? Para ir até o bairro, vamos botar assim, dar uma blitz, dar uma repaginada no que pode ser feito de emergente e principalmente olhar de perto algumas situações para depois voltar e traçar aqueles projetos, que às vezes não é da noite para o dia, mas é importante, o mais rápido possível, já tomar uma iniciativa. Foi muito bom isso também, né? Foi uma ideia que nasceu e a prefeita Adriane Lopes, de pronto, gostou, encampou essa ideia. Na verdade, nasceu como uma coisa, era para ser uma coisa um pouco menor, mas aí a prefeita gostou e se entusiasmou, e eu acho que ela foi muito feliz em envolver praticamente todas as secretarias, toda a prefeitura. Transversalidade, né? Exatamente. E você levar, né, toda a estrutura e os secretários para o bairro, isso é muito importante. Pode parecer que, não, é só uma vez. Não, não é. Sabe? Nada substitui a presença sua naquele local para você ver exatamente conversar com as pessoas, do programa, né? E conversar com a população. Por mais que você fique na sua sala, no seu gabinete, recebendo informações, mas não substitui a sua ida lá no local e lá você vê realmente as necessidades, as demandas. E eu acho que foi assim, realmente uma ação muito boa, muito feliz da prefeita Adriane Lopes em fazer isso. Ela já fez uma rodada pelas 7 regiões urbanas do nosso município e ela quer continuar fazendo isso. E a Secretaria de Obras é a primeira a chegar e a última a sair, né? Assim, existe muita demanda na área da saúde e tal, mas da Secretaria de Obras existe, né? Porque dentro da Secretaria de Obras a gente tem também a parte de serviços, né? Coleta de lixo, limpeza de áreas públicas, patrulhamento de ruas e tal. Iluminação pública, tudo isso está lá dentro. Então, é realmente uma secretaria que demanda muito. E ela, associada a isso, ela tem feito o gabinete itinerante, né? Que a prefeita vai em um determinado dia, lá num determinado bairro e tal, fica lá despachando. Isso também eu acho que é uma ideia muito boa, muito feliz dela. Obrigado, parabéns aí pelo abraço, trabalho, parabéns pelo programa. Pelo critério no que o senhor faz, né? Que eu acho que isso nunca devia sair de moda, disso devia ser o principal. A gente vive tempos difíceis, turbulentos, mas é muito por conta da modernidade, né? Também das coisas. E aí, na vida, nada vem fácil, né? Pelo que o senhor, já conversamos disso uma vez em off, tudo é muito trabalho, tudo é muito tempo, né? E por trás de uma obra, de uma intervenção, de um ajuste, o pessoal tem que ter paciência. E principalmente confiar e acreditar também nesse trabalho. Não existe solução mágica em nada na vida, né? Na engenharia, nem nas questões pessoais nossas e muito menos na engenharia, no setor público, não existe. O que existe é trabalho, persistência, dedicação, a gente vai conseguindo melhorar. E acompanha nosso trabalho no www.msindia.com.br, lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas e também muita coisa na rede social, no Instagram, no Facebook do jornal. Até a próxima.